Viva está com o Hora da Verdade e nos próximos minutos vamos estar à conversa com Pedro Pimpão, é Presidente da Câmara Municipal de Pombal, iniciou em outubro o segundo mandato à frente da autarquia. Este fim de semana foi eleito Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi também deputado à Assembleia da República, eleito pelo PSD. Agradecemos que tenha aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está o jornalista do Jornal Público, Filipe Santa Bárbara. Bem-vindo. Começamos pela regionalização. O Primeiro-Ministro, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, este fim de semana, atirou um referendo à regionalização para outra legislatura. Porquê que as bases e as estruturas locais não se conseguem impor perante o poder central? Bem, então, obrigado Susana, obrigado Filipe. Naturalmente que a regionalização é algo que a Associação Nacional de Municípios já há vários anos que tem vindo a defender, por uma razão muito lógica, é que nós vivemos realmente num país muito centralizado e, vivendo num país muito centralizado, a regionalização é um dos mecanismos que deve ser aprofundado no nosso país, precisamente para promovermos a coesão territorial, e por isso é que nós defendemos a regionalização. Para além do mais, aliás, é um desígnio constitucional, porque a própria Constituição diz que há autarquias locais, são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. E por isso, não sei se é por falta de imposição das bases, como a Susana diz, ou acho que tem que haver aqui um consenso nacional. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nos transmitiu foi que não é uma prioridade para esta legislatura e que quer aprofundar o processo de centralização. Nós também não nos opomos a isso, porque realmente nós temos que olhar para o processo de centralização e perceber efetivamente o ponto de situação e o que é que pode ser aprofundado neste processo. Agora, também acho que temos que começar a dar caminhos mais sólidos, no sentido de, numa próxima legislatura, a regionalização ser realmente concretizada. E houve algum tipo de indicação de que a regionalização e o processo arranque numa próxima legislatura? Não, ainda não houve, porque isto foi no domingo, não é? No encerramento do nosso Congresso. Agora, aquilo que nós percebemos é que a regionalização, na ótica do Governo, fica adiada, mas não pode ficar adiada sine die, tem que ser concretizada. Ou então, o legislador que retire da Constituição a previsão das regiões administrativas do nosso país. Algo que eu acho que também não é esse o caminho. Portanto, se o caminho... Há autarcas ou ex-autarcas, aliás, Rui Moreira e Fernando Medina, que em tempos já defenderam exatamente essa opção de mudar numa revisão constitucional esse preceito. Pode ser um caminho. Agora, o que nós temos que fazer no nosso país é aproveitar também a massa crítica instalada no território e criarmos condições para quem está... áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais e as próprias CCDRs, que também têm tido aqui uma evolução grande naquilo que é o seu papel nas regiões, que tenham mais autonomia, mais capacidade para fazer face aos desafios de cada uma das regiões. E, portanto, esse caminho agora deve ser seguido e, naturalmente, criar condições para que a regionalização no futuro seja uma realidade. Mas esse poderia ser um caminho de pensar numa eventual revisão constitucional, abdicar do referendo? É que o referendo tem condições bastante rígidas para que a regionalização avance. Pois tem. Por isso é que eu acho que a regionalização deve ser alvo de um amplo consenso a nível nacional, parece-me lógico, e se calhar a obrigatoriedade do referendo, neste caso, se os agentes políticos, mais uma vez, se os diversos partidos políticos entenderem que realmente a regionalização é algo importante para o país, se calhar prescindir do referendo pode ser um caminho, mas naturalmente que eu acho que se a regionalização for bem percebida por parte da população, creio que mesmo com o referendo pode vingar. Ainda neste tema queria-lhe perguntar, a sua antecessora, Luísa Salgueiro, numa entrevista ao Público, considerou há uns dias que este é um governo anti-regionalização. Partilha desta opinião? Não partilho. Não partilho, porque eu acho que para já também eu não gosto muito dessas caracterizações anti ou pró. Aquilo que eu considero é que nós temos um compromisso de aprofundar o processo de centralização de competências, e isso é bom porque quanto mais competências, quanto mais recursos os municípios tiverem, os municípios e também as freguesias, é a população dos nossos territórios que fica melhor servida. E por isso o compromisso que existe por parte deste Governo é aprofundar o processo de centralização. E se isso acontecer, significa que nós vamos ter mais competências. É isso que nós queremos. Se tivermos mais competências, naturalmente vamos ter mais capacidade de influenciar positivamente os nossos territórios. Mas não vê que
Que balanço pergunto-lhe desde logo, que balanço é que faz da descentralização já nesta era de Luís Montenegro e perguntar-lhe se não ficou um pouco aquém daquilo que seria esperado. Ok, que tivemos umas eleições legislativas pelo meio, mas que balanço é que faz? Neste momento, o balanço daquilo que é o processo de centralização e aquilo que nós também defendemos é que deve haver uma avaliação efetiva dos custos reais da centralização de competências. E creio que já há também o compromisso por parte do Governo de perceber em cada setor de atividade, nomeadamente educação, saúde e ação social, e que naturalmente na educação é onde nós temos o maior peso das nossas responsabilidades, fazemos a avaliação desse processo e também percebermos onde é que podemos ir, onde é que podemos aprofundar essas mesmas competências. E por isso, neste momento, também creio que ainda é cedo, fazemos balanços governativos nesta matéria. O que há é uma posição da Associação Nacional de Municípios, que é uma posição já conhecida, de aprofundamento deste processo, como, primeiro, reativando comissões de acompanhamento para nós percebermos, ao nível da descentralização de competências, como é que estão a correr no país, e sabemos que o país não é todo, não trabalha todo de uma forma igual. Nós temos, infelizmente, muitas assimetrias ainda regionais e é importante perceber, municípios mais pequenos têm um tipo de dificuldades que municípios maiores conseguem colmatar de outra forma. E depois também aprofundar o fundo de financiamento da descentralização, ou seja, criar condições também do ponto de vista financeiro para fazer face às nossas responsabilidades, que são cada vez maiores. Mas quer dizer, isso já não devia estar tudo, de facto, e passa aqui a expressão, em velocidade cruzeiro. Ou seja, a partir do momento em que a descentralização começa, quer dizer, parte do princípio que desde logo da primeira hora tem de haver um mecanismo de acompanhamento para perceber, desde logo, as reais necessidades dos municípios. É isso que nós defendemos, Filipe. Nós defendemos que, ao nível da descentralização de competências, deve haver também essa monitorização permanente e também uma avaliação dos custos efetivos dessas competências para que esses valores sejam atualizados. E é isso que eu espero que aconteça. Esses valores atualizados, para quando? Que contas é que a Associação Nacional de Municípios faz? Nós, neste momento, do ponto de vista daquilo que são os valores financeiros, nós percebemos que há alguns municípios que têm alguns problemas associados do ponto de vista daquilo que são os seus custos reais e aquilo que recebem de transferências do Estado. O que nós vamos fazer é, com o Governo e dentro das diversas áreas sectoriais, como eu já referi, fazer essa avaliação, que neste momento não existe. Nós não temos uma avaliação global daquilo que são as necessidades de cada um dos municípios. É por isso que é importante agora chamarmos cada um dos municípios a este processo, chamarmos o Governo e chegarmos a uma plataforma de entendimento. Uhum. Vamos falar da lei eleitoral autárquica e também da lei de finanças locais, que eu creio também que tem um bocadinho de ligação com isto. E pergunto-lhe se... Tem, claro. Sim. E se alterar a lei eleitoral autárquica é um dos seus objetivos, para o líder do Partido Socialista é um objetivo. E se é aceitável que os executivos autárquicos sejam monocolores, como propõe, por exemplo, o Partido Socialista? A lei eleitoral autárquica é outro dos nossos desígnios e é um desígnio que já tem vindo a ser defendido há muitos anos. Não faz sentido termos hoje em dia, século XXI, municípios como o caso, por exemplo, vou-vos dar o caso do município de Braga, que na semana passada teve uma reunião de Câmara com 339 pontos de ordem de trabalhos. Isto não faz sentido nenhum. Isto, naturalmente, não precisamos ser entendidos na matéria para percebermos que isto obstaculiza a boa governação local. Mas portanto, isso é apenas falta de bom senso, não é? Não tem que ver com a organização das coisas. Claro que é falta de bom senso, mas também a lei permite que isto aconteça. O que é que nós entendemos? E isto é só para darmos um exemplo, para as pessoas que nos estão a acompanhar perceberem porque é que nós defendemos a revisão da lei eleitoral autárquica e porque é que ela é tão importante. Este exemplo, se calhar levado ao extremo, permite-nos percebermos que realmente temos que fazer alguma coisa. E porquê? Porque um dos objetivos principais da revisão dessa lei eleitoral autárquica tem a ver com a estabilidade governativa. Isso para mim é muito importante. Porque as pessoas, quando votam num determinado projeto, num presidente de Câmara, num executivo, com um determinado programa, as pessoas querem que eles executem esse programa. Parece-me lógico. E até porque, ao contrário
da instabilidade que muitas vezes graça a nível nacional, a nível local, nós sabemos que as eleições são de 4 em 4 anos e, portanto, há essa garantia de estabilidade governativa do ponto de vista da duração dos mandatos. O que é que nós temos que garantir? Que, concomitantemente, haja essa estabilidade nos próprios executivos. E aquilo que defendemos é que a lei deve ser revista no sentido de garantir a maioria para os presidentes eleitos. Portanto, o que nós temos que, do ponto de vista legislativo, garantir é que um presidente de Câmara que se candidata com uma determinada lista e com um programa, ganhando as eleições, tenha condições para governar. Isso, para nós, é pedra de toque. Outra coisa diferente, mas também associada, é a questão de haver municípios monocolores, ou seja, só os vereadores afetos ao Presidente de Câmara eleito, ou manter a possibilidade de manter vereadores sem pelour, ou vereadores da oposição nos executivos. Existem essas duas modalidades, mas no caso da segunda, sempre com garantia de maioria para quem é eleito. E qual é a modalidade que prefere? Nós neste momento, a Associação Nacional de Municípios, parece-me, e eu também enquanto Presidente agora, eu acho que nós devemos contribuir para o debate, mas permitir que haja aqui entendimento entre os partidos políticos, que isso é o mais importante. Já percebemos que o Partido Socialista, segundo também já veio a público, está empenhado nessa revisão da lei eleitoral autárquica, o que nós nos congratulamos, e é importante que, uma vez que esta lei tem que ter maioria de 2/3 para ser revista, é importante que também os outros partidos políticos com assento parlamentar e os que, nomeadamente, os contribuem para essa maioria dos 2/3, também venham a jogo e que apresentem as suas propostas. E por isso é que acho que não nos compete a nós, a Associação Nacional de Municípios, condicionar esse debate. Agora, contribuir para esse debate, contribuímos. E sabemos o que é que queremos. Sabemos que haja estabilidade governativa, e isto também pode passar, e naturalmente que, havendo este reforço também nesta estabilidade dos executivos, com o reforço também das Assembleias Municipais, no seu poder de fiscalização, o que nós também concordamos. Portanto, e agora posso partilhar a minha opinião pessoal, a minha posição pessoal. Eu concordo que haja executivos em que o Presidente de Câmara eleito possa ter o seu executivo para governar, porque é isso que as pessoas querem, para implementar os seus programas, e que a fiscalização dessa atividade municipal esteja centrada no órgão deliberativo, na Assembleia Municipal. Eu acho que esse é o caminho normal, mas como lhe disse, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios, aquilo que eu quero é que realmente haja possibilidade efetiva de se mudar essa lei, porque as oportunidades não são muitas. E esta é daquelas matérias que nós também não podemos empurrar muito para a frente. Porquê? Porque normalmente, quando se querem fazer este tipo de alterações, e se ficarmos muito em cima das eleições autárquicas, diz que por uma questão de estabilidade é melhor não mexermos na lei. Ok, então a oportunidade é agora. E é por isso é que nós, no Congresso, e eu próprio também na minha intervenção final no Congresso, voltei a insistir com esta temática, porque a oportunidade é agora, porque temos tempo, parece-me, temos tempo durante este mandato autárquico, para com calma, porque também sabemos que a revisão destas leis, e também tenho a minha experiência no Parlamento também assim o dita, que é preciso tempo para maturar, para ouvir também a Academia. A Academia tem-se debruçado muito, há muita doutrina sobre esta matéria, e também realmente contribuirmos para que esta lei eleitoral autárquica seja finalmente revista e que contribua para a boa governação local. É isso que nós queremos. Até para não ser, enfim, como a regionalização. Pois, exatamente. Perguntar-lhe, também porque é do PSD, se o seu partido não acaba por estar a perder por falta de comparência neste processo. Não, eu não sei se é falta de comparência ou se esta agora é a oportunidade, em função também deste novo ímpeto que estamos a dar a estas matérias do poder local, de também darem o seu contributo público. Eu sei que, historicamente, já houve aqui compromissos e propostas também de alteração legislativa nesta matéria. Aquilo que eu acho é que, para o PSD, para o Partido Socialista e para todos os partidos com assento parlamentar, a oportunidade que vamos ter no próximo ano em assinalar 50 anos do poder local democrático é uma oportunidade extraordinária para também o Parlamento se associar a este momento e contribuir por um conjunto de reformas legislativas que valorizem e que fortaleçam o poder local democrático.
e por isso o nosso apelo é para também que o Parlamento e os diversos partidos políticos se empenhem de forma positiva nas várias alterações legislativas que nós já falámos, e esta aqui em particular, que eu acho que é estruturante para o poder local. Mas permita-me insistir, até porque este é um governo que tem feito gala do título reformista. Eu pergunto-lhe se não seria expectável que um governo da AD, liderado por Luís Montenegro, seja na lei eleitoral autárquica, mas também seja na regionalização, com essa marca reformista que pretende imprimir, não devia ser o Partido Social-Democrata a tomar a dianteira destas iniciativas, que, enfim, são, no caso da regionalização, é um assunto que está em cima da mesa há 50 anos, não é? E, portanto, não seria este o governo indicado para liderar essa mudança no país? Filipe, eu acredito que sim. Eu acredito que se há esse ímpeto reformista, se há essa vontade de deixar uma marca positiva e transformadora também no nosso país, eu acho que qualquer governo, e este em particular, deve aproveitar aquilo que é a força dos municípios para deixar essa marca positiva. Já percebemos que, no que concerne à descentralização de competências, que essa é a prioridade em função da regionalização, ou seja, vamos amadurecer o processo de centralização e depois dar o passo para a regionalização. E isso é compreensível. Agora, há aqui um conjunto de reformas legislativas que eu acho que sim, naturalmente que tem essa oportunidade e tem também esse apoio por parte da ANMP, da ANAFRE, de todos nós que estamos no poder local e que queremos que essas reformas se concretizem. Portanto, tem essa possibilidade. Mas então o que é que está a falhar para que não aconteça? Ou seja, o problema está onde? Está no Primeiro-Ministro? Está no Governo como um todo? Filipe, eu não vejo desse ponto de vista, porque neste momento também este Governo tem um pouco mais de nem chega a um ano ainda de funções, e portanto aquilo que eu acho, e eu também sou uma pessoa otimista por natureza, e por isso é que também assumi este desafio e quero dar efetivamente o meu contributo para que as coisas evoluam de forma positiva, e neste momento estão reunidas as condições para que um conjunto de alterações legislativas se concretizem, e naturalmente que o Governo tem que assumir aqui uma liderança, mas o Parlamento também. O Parlamento hoje, até porque em função também da geometria parlamentar, tem que haver o compromisso dos vários partidos políticos, e esta é uma oportunidade única para realmente também o Governo e o Parlamento, e naturalmente com o nosso apoio construtivo, a nossa participação ativa, de deixarem essa marca positiva no nosso país. Espera, portanto, que o PSD no Parlamento apresente propostas rapidamente. Eu espero que o PSD e os restantes partidos políticos no Parlamento acompanhem esta dinâmica e esta importância de valorizarmos o poder local nas diversas dimensões. O facto de o Primeiro-Ministro dizer que a descentralização precisa de ser aprofundada para então entrarmos num outro processo, o da regionalização, isso quer dizer que a descentralização, tal como foi desenhada pelo Partido Socialista e António Costa, ficou coxo ou não foi aprofundado o suficiente? Há aqui uma crítica implícita. É isto? Não sei se... Eu não vejo como crítica. Vejo como uma avaliação. Primeiro, porque é que o processo de centralização é muito importante? Porque nós precisamos, efetivamente, de corrigir algumas assimetrias regionais do nosso país, e nós já percebemos que em várias áreas que os municípios conseguem fazer mais e melhor que a administração central. Precisam ter mais dinheiro, é isso? Precisamos ter mais recursos de acordo com o aumento de responsabilidades. Nós não queremos mais dinheiro só para ter mais dinheiro. Aliás, o que nós queremos é que, em função das responsabilidades que temos, ter os recursos suficientes para fazer bem aquilo que temos que fazer, sem comprometer outras áreas da nossa ação no dia-a-dia. E por isso aquilo que eu acho é que, relativamente a este processo de centralização, concordando com o princípio, que é muito importante, é que nós estamos todos de acordo com a descentralização, porque nós já percebemos que os municípios têm capacidade para realmente impactar positivamente os seus territórios nas diversas áreas. Coisa diferente é nós dizermos que, em função do aumento dos custos dos bens, dos serviços, e hoje, naturalmente,
que isso tem um impacto também nas nossas contas muito significativo. É importante avaliarmos esse processo no sentido também de adequarmos aos reais custos e perceber em algumas áreas o que é que podemos aprofundar, o que é que podemos fazer mais. E isso acho que é positivo. No caso da Lei das Finanças Locais, que é outro dos objetivos e das coisas que os autarcas têm vindo a reclamar, que é preciso ser mudado, enfim, havia um atraso. O Primeiro-Ministro prometeu no Congresso que o grupo de trabalho será instituído já no início do ano, que o atraso de facto não está do lado da ANMP, mas é uma justificação aceitável. Ou seja, claro que houve eleições, houve uma dissolução, mas este trabalho já não devia ter, enfim, começado de modo a que facilitasse o processo já no início de 2026, como era a proposta. Filipe, essa é uma das matérias muitíssimo relevantes, porque nós queremos mesmo que o regime jurídico financeiro relacionado com as autarquias locais seja revisto. E, portanto, nós já há algum tempo que temos vindo a defender junto do Governo a necessidade de se avançar efetivamente com essa revisão da Lei das Finanças Locais. O facto de termos o Primeiro-Ministro a assumir um calendário perante o Congresso é algo que para nós também deixa-nos aqui um sentimento de ok, é agora que efetivamente vamos concretizar. A questão é que é o segundo calendário. O calendário para nós parece-nos não nos parece mal. Mas Castro Almeida já queria no passado que pudesse entrar em vigor agora com o orçamento de 2026 e, portanto, estamos a falar agora já adiar mais um ano a Lei das Finanças Locais. Esta revisão é de tal forma estrutural e importante para o país e para as autarquias locais em particular, naturalmente, que nós consideramos que este prazo é o suficiente para nós realmente termos uma nova Lei das Finanças Locais robusta, porque é um processo complexo, exigente, vai exigir muitas projeções, simulações e pode ter também aqui um elemento importante também de promover a coesão territorial do nosso país. E isso para nós é muito importante. E por isso, este compromisso, agora também lhe posso dizer uma coisa, a Associação Nacional de Municípios vai ter aqui um papel muito ativo, porque nós agora, a partir deste momento, e temos esse compromisso, a partir de janeiro temos esse grupo de trabalho, a Associação Nacional de Municípios vai ser intransigente realmente no andamento desses trabalhos para que efetivamente essa Lei das Finanças Locais seja revista e seja implementada no nosso país. Querem que o calendário, vão fazer pressão para que o calendário de facto seja cumprido a tempo, não é, de chegar a 2029, nas próximas eleições autárquicas, já com tudo em velocidade de cruzeiro. É isso que nós queremos, Sim. Claro. Por isso é que eu lhe disse, a propósito de um conjunto de alterações legislativas e da lei eleitoral autárquica, que a oportunidade para o Governo, para o Parlamento e para os diversos partidos políticos com assento parlamentar é agora. Se nós começarmos a trabalhar e contam com a Associação Nacional de Municípios, com os autarcas, com a nossa equipa técnica, contam com a nossa vontade, com o nosso entusiasmo, com o nosso conhecimento também do terreno, se estas entidades começarem a trabalhar já, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós temos condições, nos próximos 4 anos, de ter aqui uma agenda verdadeiramente reformista do poder local em Portugal, mas para isso temos que trabalhar todos em sintonia, naturalmente, não estando de acordo nas matérias todas, mas com o foco realmente em melhorar o ordenamento jurídico das autarquias locais em Portugal. Isso dá lastro também ao PSD e à AD para chegar a 2029 com uma bagagem de lei eleitoral autárquica feita, a lei de finanças locais feita e para permitir um bom resultado eleitoral. Esse não é o foco, Susana. Eu compreendo onde é que, naturalmente, que isso pode ter esse lado da moeda, mas o foco tem que estar em nós valorizarmos o poder local. Nós, neste momento, temos um conjunto de autarcas por todo o país que se entregam de forma apaixonada aos seus territórios. E não há dúvidas nenhumas que 50 anos de poder local, e se nós perguntarmos aos nossos concidadãos, aliás, até tenho aqui um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que atesta isso, mas se nós perguntarmos aos nossos concidadãos aquilo que é o impacto em cada um dos nossos territórios das iniciativas promovidas pelos seus municípios ou pela Administração Central,
não há dúvidas nenhumas que as pessoas reconhecem efetivamente que houve um contributo significativo do poder local em cada um dos territórios. E isso, creio que é a mais-valia que nós temos no nosso país, nestes 50 anos de democracia. Nós percebemos que realmente há algo que está a funcionar bem. Os municípios, as juntas de freguesia, têm um impacto positivo na vida das pessoas, têm uma relação de proximidade e de confiança. As pessoas conhecem-nos, se conhecem os nossos percursos de vida, sabem quais são os seus autarcas. Naturalmente, nos meios mais urbanos, não existe tanto essa relação de proximidade. Mas o que é certo é que continuam a ser os municípios também aí a desempenharem um papel determinante também na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos nossos concidadãos. E por isso eu acho que essas reformas legislativas que nós defendemos nesta resolução que aprovámos por uma esmagadora maioria do Congresso visa melhorar o ordenamento jurídico associado ao poder local democrático em Portugal. E se nós conseguirmos fazer isso, é o país como um todo que ganha. E naturalmente todos os partidos políticos, respondendo diretamente à Susana, todos os partidos políticos vão sair a ganhar. É o país que vai sair a ganhar. Com um poder local mais dinâmico, mais adequado também ao século XXI. Há aqui um conjunto de áreas que nós também abordamos do ponto de vista daquilo que são hoje as matérias relacionadas com a inteligência artificial, com esta transição também tecnológica. Portanto, há aqui várias áreas onde nós temos que entrar com força, associado também à reforma do país, e aliás foi uma das áreas que também o Primeiro-Ministro falou na sua intervenção e que nós agora vamos também acompanhar para perceber quais é que são as medidas que o Governo vai propor também na agilização dos procedimentos de contratação pública, dos nossos procedimentos burocráticos, que muitas vezes condicionam a nossa atividade. Nós ainda temos uma teia burocrática muito grande na administração pública em Portugal, que tem que ser diminuída. Nós temos que ser mais ágeis. Nós, os organismos públicos, temos que ser mais ágeis, mais flexíveis, para podermos acudir em tempo também àquilo que são as necessidades dos nossos territórios. Portanto, há aqui um conjunto de matérias vasto que têm que ser alteradas. Se isso acontecer, é o país como um todo que ganha. E, portanto, daí esta oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade que os diversos partidos políticos, eu estou sempre a chamar à colação os diversos partidos políticos, porque isto só se faz com diálogo estruturado e depois com soluções de compromisso. E era importante que essas soluções existam no futuro, e eu acho que há condições para elas existirem. E da nossa parte, vão ter uma postura também de construção ativa dessas soluções. Eu queria lhe perguntar ainda só, porque falou também do Primeiro-Ministro agora no Congresso, ele que também disse que não queria municípios e autarcas tarefeiros. Aquilo que eu lhe pergunto é se não é isso que acaba por estar a acontecer ao dia de hoje. Exatamente. Não sei se tiveram a oportunidade no Congresso de ouvir a intervenção também do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que falou um pouco também dessa matéria. O que é que nós entendemos? Em que em algumas áreas de atividade, e começam também agora, nós começamos a ter também intervenção em vários setores que estavam numa determinada fase só adscritos à missão central, nomeadamente na área da saúde ou outras áreas, em que nós começamos a ter aumento de competências de responsabilidades também à escala local. E o que é que nós entendemos? Nós não servimos só para abrir e fechar a porta. Parece-nos que é redutor do papel de um autarca ou de uma comunidade local ter essa responsabilidade apenas. E é por isso que, e eu concordo com essa perspectiva, nós temos que ter mais competências, temos que ter mais recursos para fazer face a essas competências e também temos que ter um papel ativo também na implementação e no desenho de políticas públicas com impacto local. E é isso que eu acho que neste momento não está a acontecer. Que não acontece como pode acontecer. Uma verdadeira autonomia local. Isso, reforçar a autonomia dos municípios, reforçar a nossa capacidade de efetivamente implementarmos políticas públicas locais estruturantes, alinhadas naturalmente com uma estratégia que também tem que ser regional, intermunicipal e depois também alinhada com os desígnios do nosso país. Vamos passar para outro tema, da imigração e a situação social das autarquias. Sente que para os autarcas a imigração é um problema? Eles queixam-se? A imigração não é um problema. Eu acho que a imigração é um desafio do país como um todo, de criarmos condições efetivas para integrarmos da melhor forma as comunidades imigrantes. E é uma necessidade. Nós já percebemos, um país com as características demográficas como o nosso, precisa efetivamente de mão de obra e precisa da imigração num conjunto de atividades, nomeadamente económicas, onde hoje a imigração tem um papel
muitíssimo relevante. E eu falo também de experiência própria. Nós, quando falamos com os empresários, em alguns setores de atividade, nós percebemos que estão muito dependentes da imigração. E por isso aquilo que nós entendemos, e relativamente a essa matéria, é que devem ser reforçados os mecanismos de integração e inclusão dessa mesma imigração, e por isso não entendo como um problema, mas como um desafio, até um desafio positivo para o nosso país, e há condições para nós acolhermos de forma também estruturada. É importante porque para nós, para esses processos de integração correrem da melhor forma, há várias áreas que têm que ser relacionadas. Desde logo a educação, a saúde, a habitação. Há aqui um conjunto de condições que nós temos que garantir no território, precisamente para podermos acolher da melhor forma os nossos imigrantes. Como é que é a sua experiência em Pombal? Tem tido problemas ao nível de conseguir integrar imigrantes, ou por outro lado também tem tido o tecido empresarial a pedir-lhe Não, a experiência para ajudar com a mão de obra? A experiência tem sido positiva. Não temos fenómenos de exclusão social isso é bom. Aliás, a nossa região, Pombal, e a região de Leiria, é uma região muito industrializada, com muitas empresas, com muita atividade económica, e são os próprios empresários que também ajudam muito nesse processo de inclusão. E até agora as coisas têm corrido bem, mas o que é certo é que o desafio permanece, né? E nós, associado a isso, nós temos outro desafio, que é... O desafio da integração ou o desafio da falta de mão de obra? Da falta de mão de obra. Era isso que eu ia dizer. É concomitantemente, nós precisamos também de reter e atrair talento dos nossos jovens, não é? Ou seja, isso tem que ser também outra das áreas associadas também ao dinamismo económico nos territórios. Aquilo que também pergunto, e também, ou seja, do seu contacto com os outros autarcas, é que este governo, enfim, esta legislatura tem ficado muito marcada pelas questões da política migratória. Ainda esta semana tivemos notícias sobre isso. Aquilo que eu lhe pergunto é se, no caso da lei de estrangeiros, que é esta que diz mais respeito também às autarquias, por causa das entradas e das saídas de pessoas, se esta lei de estrangeiros acabou por vir facilitar a vida aos autarcas, ou se isto acaba por ser uma resposta apenas à agenda da extrema-direita? Eu não colocava nessa ótica. Se é bom para os autarcas ou se é uma questão apenas ideológica. Aquilo que eu acho é que, do ponto de vista daquilo que são as necessidades do território, nós precisamos efetivamente de população imigrante, porque já percebemos que a nossa condição demográfica nacional não é suficiente para as nossas necessidades, e por isso tudo o que for alinhar aquilo que sejam os processos de integração de imigrantes com uma normalização também do seu dia-a-dia, nós concordamos. Nós precisamos é que seja um processo regulado para que os estrangeiros que venham para Portugal tenham condições para ter também qualidade de vida e dignidade. E isso acho que é muito relevante nos nossos territórios. A associação que se costuma fazer entre segurança e imigração, para si faz sentido? Não. Para mim, pessoalmente, não faz. E eu creio que isso é criarmos estigmas. Aliás, os dados que nós temos dos relatórios que temos de criminalidade não associam imediatamente o fenómeno de segurança ao fenómeno de imigração. E por isso eu acho que isso é criarmos estigmas onde eles não existem ou com essa dimensão. E por isso eu não fazia essa associação. Diria que os municípios voltaram a ter problemas com barracas e bairros ilegais. Não sei se em Pombal existem, mas não. Problema que já, felizmente, nas grandes metrópoles... há muitos anos. Sim. Eu não sei se existem problemas com barracas. Aquilo que eu sei é que há aqui um empenho grande dos autarcas de acabarem com essas barracas. Para quê? Para promovermos a dignidade das pessoas e, nomeadamente, num bem essencial que é a habitação, não é? E, portanto, acho que também tem que se dar esse mérito e esse apoio aos autarcas que, por todo o país, estão a investir dos seus orçamentos e também, naturalmente, com apoios financeiros, quer do PRR, quer agora, previsivelmente, do BEI ou de outros mecanismos de financiamento, estão a investir precisamente para criar condições dignas para as populações que vivem nos seus territórios.
E como é que se resolve este problema? Porque temos visto autarquias como Loures ou Almada a fazerem despejos, e temos visto algumas imagens. Como é que se resolve este problema das barracas e dos bairros ilegais? Sendo ilegais, como é que se faz? Se o exemplo de Loures é um bom exemplo e se o exemplo de Almada é um bom exemplo? Primeiro, eu não queria entrar muito no comentário dos meus colegas, e acho que é perceptível. Agora, aquilo que eu acho, e acho que também está no objetivo desses colegas autarcas, há um compromisso em aumentarmos a habitação pública. E, portanto, aumentando a habitação pública, cria-se, e nós temos níveis muito residuais de habitação pública em Portugal, cria-se condições para dar dignidade às pessoas. E esse é o objetivo. O objetivo de acabar com as barracas é precisamente dar dignidade às pessoas nas suas condições de vida. E, portanto, esse é um objetivo que merece esse reconhecimento. E, por isso, naturalmente que, nesse caso em particular, o que é que tem que acontecer? Concomitantemente com o aumento da oferta de habitação pública, tem que haver políticas de integração dessas comunidades para que as pessoas não fiquem desamparadas e, portanto, ou seja, as duas dimensões... dizer, para um despejo tem que haver uma resposta, logo, uma habitação. Eu acho que é isso que está a ser preparado, é criar condições para que as pessoas possam ter dignidade nas suas habitações. Ainda nesse sentido, perguntar-lhe se, enfim, um dos focos para ajudar na crise da habitação nas autarquias foi o PRR. Aquilo que eu lhe pergunto é se os autarcas de facto sentem os efeitos, porque pelo lado da população tem sido... Mas na habitação em particular ou nas várias áreas do PRR? Não, no caso da habitação em particular. Falávamos aqui das questões da habitação. Claro que no PRR existem, mesmo dentro da habitação, existem ramificações. Aquilo que eu lhe pergunto é se, de facto, o PRR sente que ajudou os autarcas, enfim, não só com os envelopes financeiros, mas se esses efeitos já se sentem no terreno, porque as populações continuam a não sentir esse efeito de forma vincada, não é? Continua a ser um problema a escalar. Sim, há aqui vários desafios. No PRR, eu pensei que o Filipe estava a falar das várias áreas. Por exemplo, nós temos investimentos na área da saúde que, se não fosse o PRR, não estavam a ser concretizados. E isso tem um impacto imediato na vida das pessoas. Eu vou-lhe dar aqui o meu exemplo. No PRR, eu estou a investir 10 milhões de euros em unidades de saúde. Vou criar 3 unidades de saúde nas freguesias e vou ampliar o centro de saúde da área urbana, o centro de saúde de Pombal. Com essa reorganização dos cuidados de saúde primários associada à construção dessas unidades físicas, eu vou garantir, e já estamos a garantir, médico de família para todos os cidadãos. Isto significa realmente que as pessoas percebem que há o investimento físico, não é? Novas unidades, mas associado a esse investimento há também a disponibilização de mais profissionais de saúde para os cidadãos. Portanto, é um investimento PRR, portanto, temos aí um desafio no país de concretizarmos as obras até junho de 2026 e esse é um compromisso. É um desafio enorme que temos sobre os nossos ombros, mas é um investimento que as pessoas reconhecem imediatamente, porque até há pouco tempo nós também não estávamos habilitados a fazer essas intervenções também nas unidades de saúde e com o processo de centralização nós também ganhámos essa responsabilidade. Por exemplo, na área da saúde, falando em descentralização de competências, é uma área onde nós também defendemos que devia haver aqui um plano nacional para apoio também à reabilitação dos próprios edifícios relacionados com a saúde, onde devia haver um programa nacional de apoio à aquisição de veículos elétricos para nós aumentarmos os cuidados de saúde domiciliários, que é algo que as pessoas depois reconhecem e percebem que é uma mais-valia direta. Pronto, isto para dizer o quê? Que o PRR, nesta dimensão, está a ter impacto direto na vida das pessoas. E está a fazer aquilo que o Estado Central não está a conseguir fazer. Por isso é que a descentralização é importante. Porque estava a falar de médicos de família
para todos em Pombal. É um objetivo que os sucessivos governos têm tido e não têm conseguido. É uma espécie de lição para, por exemplo, para a Ministra da Saúde. Nós não damos lição a ninguém, pelo contrário, mas eu percebo onde é que a Susana quer chegar, que se houver um envolvimento das autarquias, e por isso é que nós defendemos que a descentralização pode ajudar esse objetivo, mas se houver um maior envolvimento das autarquias, há problemas no nosso país que podem ser resolvidos de uma forma mais eficaz. E também na área da saúde. Este é um bom exemplo, mas acho que não é para ser lição, porque todas estas transformações também estão a ser feitas de forma organizada, nas unidades locais de saúde. No nosso caso, nós precisamos da unidade local de saúde da região de Leiria, que é muito maior, e, portanto, é esta articulação entre os diversos agentes que permite concretizarmos estes objetivos. Ainda assim, permita-me voltar, porque quando lhe perguntei para a habitação, o Pedro foi para a saúde. A pergunta ainda é se de facto o PRR na habitação, sim, se os autarcas têm sentido de facto efeito. Sim, na habitação nós temos que acelerar o ritmo. E, portanto, Filipe, respondendo diretamente à sua questão, quer no PRR, quer no Banco Europeu de Investimento, quer na articulação com o IRU, é preciso acelerarmos o ritmo de implementação dessas políticas públicas de habitação, também agilizar os procedimentos, mais uma vez, de contratação pública, no sentido de aumentarmos aquilo que é o nível hoje da oferta de habitação pública, para que as pessoas sintam no dia-a-dia esse compromisso e essa melhoria também no acesso à habitação. Ou seja, ainda não se sentem os efeitos. Acho que temos que aprofundar e acelerar o processo. Tem dados sobre a aplicação dos fundos do PRR nas autarquias? A questão é se há muitos atrasos e se os municípios vão conseguir usar as verbas todas. A minha perspectiva, e estamos também a fazer esse levantamento, mas da análise que nós fazemos, os municípios continuam a ser elementos muito importantes para a execução dos fundos comunitários em Portugal. Foi por isso também, pegando na sua pergunta, eu já vou diretamente à sua pergunta, mas por isso é que nós, e eu na minha intervenção no final do Congresso, alertei já para o próximo ciclo de financiamentos comunitários e disse ao Primeiro-Ministro que nós queremos ser ouvidos desde já, porque não queremos ficar de fora. Porquê? Porque o histórico diz-nos que os municípios têm um impacto muito positivo na implementação desses mesmos fundos comunitários e tendo esse impacto positivo, quem beneficia são as nossas populações, não é? São as populações que nós servimos. No PRR, o que nós temos, a informação que nós temos acesso, diz-nos que os municípios estão a ter aqui um papel ativo na concretização dos prazos do PRR, mas temos aqui vários desafios. Mais uma vez, associado também aos processos de contratação, a um conjunto também elevado de concomitância de obras no território e a nossa capacidade instalada de empresas para fazerem face a essas mesmas obras e, portanto, nós defendemos, isso também foi público, apesar de ser algo que não é pacífico, mas nós defendemos que deve haver uma reprogramação temporal nos prazos do PRR, percebendo que até ao final do ano 2026, se nos permitissem, e naturalmente isto tem a ver com a União Europeia, não é? Não tem a ver, mas se nos permitissem ter o ano 2026 como o ano de execução do PRR, eu não tenho dúvidas nenhumas que todas as obras que estão no terreno seriam concluídas, e vão ser concluídas durante o ano 2026. Estender para lá de agosto, é isso? Sim, nós neste momento temos o prazo de junho. Em algumas matérias, começamos a ter a possibilidade de até agosto ter as obras terminadas, as intervenções concluídas. Aquilo que nós defendemos é que, em função também da especificidade de casos concretos que se prendem também com dinâmicas locais, que haja essa contemporização com os prazos e que se consiga também que esses investimentos não sejam perdidos, porque eu acho que esse é o principal receio dos autarcas, que há aqui um esforço enorme dos autarcas
nessas intervenções e depois poderem ficar prejudicados. O que é que nós defendemos? Para além dessa hipótese que nós percebemos, portanto também não queremos estar a criar ilusões neste processo, mas percebendo que essa reprogramação temporal não seja possível, agora aqui apelamos ao Governo, isso também eu fiz na minha intervenção, para que haja aqui mecanismos para que os municípios não fiquem prejudicados nesses investimentos. Portanto, agora é uma forma de nós encontrarmos aqui soluções para o efeito. O limite seria sempre dezembro de 2026. Isso era o ideal. Assim deixa a Comissão Europeia. Exatamente. Não está nas nossas mãos. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Pedro Pimpão, recém-eleito presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Vai também para o segundo mandato à frente da autarquia de Pombal. Foi deputado à Assembleia da República, quem agradeço de novo. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.